Olá, queridos amigos latinos. Aqui quem fala é a Paty, Patrícia, Pato, né, para os argentinos, Patricia, Peri, como queiram. Com muito prazer que estamos aqui juntos novamente para mais um outro episódio do nosso podcast Blá Blá Latinos. É um podcast para ajudar e inspirar latinos que vivem no exterior a falarem sobre suas experiências, compartilharem dicas, conhecimentos e principalmente se conectarem com a comunidade latino-americana no exterior. E o que é legal do nosso podcast, né? O que torna ele único? O Blá Blá Latinos é uma maneira da nossa comunidade latino-americana no Reino Unido, na Europa e em outros continentes também, se sentirem em casa enquanto eles estão vivendo, quando vivem no exterior, né? É uma maneira da gente reduzir o isolamento social que acontece, é uma maneira de promover a integração social e a nossa comunidade ficar informada sobre eventos, produtos, serviços, por meio da conexão com outros latinos. E os episódios vão trazer para a gente alegria, informações úteis, né? E uma sensação especial aqui de pertencimento à comunidade latino-americana no exterior. Uma sensação de estar em casa. Então, bem-vindo todos a bordo do nosso balão de ar quente. O balão é muito mais, né, que o logotipo da plataforma Somos. Ele significa que vai levar a gente cada vez mais alto para realizar sonhos, né, os nossos sonhos. Então, para inspirar e trazer muita alegria hoje para a gente, o nosso convidado especial de hoje é o argentino Ariel. O Ariel é engenheiro da área de SaaS, né, e fintechs, e é um apaixonado por bikes, né? Bem-vindo, Ariel, ao nosso podcast Blá Blá Latinos. Oi, Paty, muito obrigado. Prazer estar aqui. Só para me apresentar rapidinho, sou argentino, tenho 31 anos, moro faz quase 7 anos no Brasil, a maioria desses anos em São Paulo. Eu trabalho, estou no mercado de trabalho faz uns 11 anos, faz uns 5, 6 anos que trabalho na área de tecnologia. Muito bem. E você tem um excelente português, Ariel. Já está mais brasileiro, né? Mais brasileiro que a gente aqui. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente e agradecemos mais uma vez por você estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua experiência com a nossa comunidade e audiência latino-americana. Então você começou a falar um pouquinho do tempo que você está aqui no Brasil, em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, Ariel? Conta um pouco mais sobre você, a sua experiência profissional, que é super legal, sua formação. Conta um pouquinho mais pra gente aí. Bora lá, é um belo mistureba. Eu sou argentino, a primeira formação minha foi técnico automotivo, fiz ensino médio técnico em Buenos Aires, na escola pública. Depois, quando terminei o ensino médio técnico, tinha uma tecnicatura, fui trabalhar na área automotiva, vulgo concessionário. Enquanto eu trabalhava na área automotiva, estudava de noite jornalismo e fiz algumas coisas bastante legais na área de jornalismo, principalmente investigativo, novas tecnologias, realidade virtual, experiências imersivas. Inclusive, cheguei a estar numa das media parks dando um workshop de periodismo com realidade virtual. Mas, enquanto eu estava terminando de cursar jornalismo na Argentina, eu percebi que era uma área que, entre a digitalização e certas mudanças das mídias de lá, estava numa decadência marcada. Então, um pouco eu estava meio desiludido com uma profissão que eu conseguia exercer full-time de maneira paga. E, ao mesmo tempo, eu estava namorando faz 2 anos com minha atual companheira. E ela é brasileira, de Belo Horizonte, mas na época foi para Buenos Aires. E ela tava com saudade do Brasil, queria voltar pro Brasil. E eu tava vendo que tava meio chateado com Buenos Aires, tava meio sem ruim. E falei, uai, vamos lá para ver qual é. Daí mudamos pro Brasil. Eu mudei em janeiro de 2018. Ficamos 10 meses morando em Belo Horizonte. Mas aí que eu aprendi português mesmo, eu cheguei no Brasil na cara de pau, falando portunhol total. Deve entender quase nada, só batendo boca na rua e entendendo um pouco as gírias, mais com o português de Minas Gerais, que tem muitas particularidades, né? Então eu fui aprendendo português num curso para refugiados do Cefet, da Instituição Pública de Ensino Técnico de Minas Gerais. Então a maioria da turma tinha muita galera da Venezuela, muita galera da Síria também. E nesses 10 meses que eu passei em BH,
eu aprendi português, fiz alguns bicos por lá, por cá, e minha esposa estava trabalhando para um estúdio de design gráfico em São Paulo. Então, como eu não conseguia trabalho formal em Belo Horizonte e ela estava trabalhando para São Paulo, acabamos decidindo mudar para São Paulo em outubro de 2018, e aí foi que eu fiz já procurando emprego em São Paulo, eu mudei para a área de tecnologia. Eu já tinha experiência prévia de ter feito algumas coisas de tecnologia e jornalismo. Eu sempre mexi com computador. E pela particularidade de falar 3 idiomas, espanhol, português e inglês, já nessa época fluente, entrei como vendedor técnico numa empresa de tecnologia que chama Edicom, na época, na qual, para fazer vendas técnicas, tive que me capacitar tecnicamente, não ser um cara que programa, mas entender como funcionam certas coisas no nível técnico. Comecei a entrar um pouco pela janela na área de TI. Aí já mudamos para São Paulo, no final de 2018. Antes disso, passei 2 meses na Espanha a trabalho, uma formação técnica da empresa que me contratou na época, que foi uma bela experiência na cidade de Valência. Daí eu estive 2 anos e meio morando em São Paulo, no bairro Sumaré, perto da estação Vila Madalena do metrô, vendendo projetos de TI. Já passando uma dica aqui, é muito importante, serve muito para uma cidade tão internacional, para um habitat como São Paulo, falar 3 idiomas abre muitas portas. Eu tive muita sorte com isso. Depois de 2 anos e meio na Edicom, eu já estava procurando emprego, queria ver uma mudança, ver novos ares, veio procurar o Ebanks. O Ebanks é uma empresa de pagamentos internacionais, é um unicórnio fintech com matriz na cidade de Curitiba, então foi o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Eles vieram me procurar já para uma vaga de Sales Engineer ou engenheiro de vendas, que basicamente é a pessoa que faz avaliação técnica de projetos e às vezes ajuda na implementação, no onboarding técnico de novos clientes. Trabalhei quase 3 anos no Ebanks. Nessa área já entrei como pleno, passei para senior, já estava para especialista e estava trabalhando com comércios estratégicos do mundo inteiro, com pessoas da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, da Colômbia, de qualquer parte mesmo, da China também muito. Depois de quase 3 anos no Ebanks, eu agora vim para a minha atual empresa na qual estou trabalhando, que chama Deuna, que é um orquestrador de pagos na América Latina, que diz ser uma empresa que através de uma única integração te conecta com vários fornecedores de pagamentos para toda a América Latina, como pode ser, sei lá, Stripe, Mercado Pago, GetNet, Alibank e o que for aí. E agora, já com 31 anos, estou aqui morando em São Paulo, pertinho da região da Avenida Paulista, um trabalho 100% remoto e uma posição bem mais técnica do que originalmente esperava. Então, tem uma bela carreira ali, já de 5 ou 6 anos na área de TI, com bastante experiência internacional. Inclusive, agora acabo de chegar e estar 3 semanas de trabalho na cidade do México. Que legal, Ariel. Nossa, que experiência bacana aqui para quem está escutando, né? Então, é como você falou, né? Falar 3 idiomas, né? O português, você fala super bem o português, nossa, super bem. Estudou, assim, 10 meses, né? E você fez o curso com refugiados e, nossa, mas você é super fluente, super compreensível o português, fala muito bem. E é como você falou, né, ajuda bastante ter 3 idiomas numa cidade como São Paulo, que é uma cidade, sem dúvida, cosmopolita, que tem muitas empresas, né, internacionais, sem dúvida nenhuma. E achei muito interessante também aqui escutar de você que você tinha intenção de ser jornalista, né, um comunicador. E aí, acabou entrando na área de tecnologia, que é uma área, né, de mercado muito demandada, né, com muita procura no mundo inteiro, né? Então, você de jornalista passou a ser engenheiro, né, com foco aí em fintechs, né? E bem interessante a trajetória, né? Muito interessante. E essa questão da realidade aumentada, realidade virtual, né? Como que é trabalhar com isso, Ariel? É algo assim, porque é bem a inovação, né? A gente tá falando aí de áreas. A área de TI é uma área muito grande, mas a internet das coisas, né, a realidade virtual aumentada, isso é uma tendência, né? Como é para você? Como foi? Conta um pouquinho aqui pra gente, que tem muita gente, com certeza, tem vontade de ingressar na área, né, de TI, e é legal escutar a sua história, porque você saiu de Buenos Aires, não estava muito motivado lá com o mercado, né? Tinha sua companheira, claro, e aí veio para cá, tudo isso te motivou a mudar, né, da Argentina para o Brasil. E como que foi, então, trabalhar? Qual é a rotina? Como foi a rotina de trabalhar numa primeira startup do Sul, né, que você falou,
Um unicórnio, como ele falou, para quem não escutou ou quem não entendeu, startup que atinge o valor de mercado de $1 bilhão, né? É considerada o que a gente chama no mundo das startups de unicórnio, né? Ela atinge um patamar muito importante de experiência e valor de mercado, né? Vamos lá, primeiro passando uma dica aí, sempre aproveite qualquer experiência aí que aparece, qualquer oportunidade que pode servir no futuro para seu currículo. Nesse caso, para mim, com realidade aumentada e realidade virtual, tudo começou enquanto eu estava estudando jornalismo e tinha, acho que era os 40 anos do golpe de Estado na Argentina, da última ditadura, o golpe do 76. E todo mundo está pedindo para fazer matérias para o especial dos 40 anos do golpe no jornal da escola. Aí eu pesquisando, sabia de um centro clandestino de detenção da Argentina chamado de Mansión Serén, o qual foi depois demolido e incendiado e demolido pelo governo de facto após uma fuga de prisioneiros clandestinos, né? E sabendo que tinha os planos e um trabalho arqueológico de entender como que era esse lugar através dos cimentos, eu fiz uma reconstrução em 3D e através de uma plataforma que chama sketchfab.com consegui inserir essa visualização 3D interativa numa nota, num artigo jornalístico. Daí eu ganhei bastante notoriedade por essa nota, acabei indo para um hackathon da fundação da Mozilla, a mesma empresa que faz, por exemplo, o navegador Firefox. Aí conheci pessoas como Martin Rabaglia e Gia Castello, que já trabalhavam na área de novas tecnologias, de experiências imersivas, e rolou a possibilidade dessa reconstrução 3D virar também um recorrido com realidade virtual, no qual você, nessa reconstrução 3D, ia caminhando dentro, com a possibilidade de virar sua cabeça nos óculos de VR, ver por dentro do lugar, enquanto ia ouvindo testemunhos das pessoas que foram presas de maneira clandestina nesse lugar, que foram torturadas e foram extraídas diretamente do juízo do processo contra a junta militar da Argentina. Então, era uma experiência muito forte, tive que fazer com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, e já ter um pouco esse tipo de experiência criando algo do zero, um pouco fazendo uma espécie de startup que foi um projeto de contar histórias de maneira mais imersiva, de uma forma mais digital, por dizer assim, já me ajudou quando precisava ter currículo para entrar em empresa de TI em São Paulo. Quando depois me perguntaram em São Paulo, olha, você trabalhou com tecnologia? Eu não era um cara que programava, eu não era um cara que ia desenvolver um software, mas que sim tinha experiência com projetos relacionados com tecnologia, com fazer crescer uma coisa do zero. Então, às vezes, sem importar de onde você venha, você pode migrar de área se você der seu jeitinho, se tiver a cabeça aberta para entender onde que tem possibilidades, onde que está faltando algo e se enfiar bastante pela janela, que é o que fiz bastante da minha carreira. Indo para o lado do eBanks, tipo aqui pulando de 2017, 2018 para 2021, quando eu entrei no eBanks, eu entrei numa fintech. Para quem não sabe, fintech é empresa de tecnologia financeira, pode ser pagamentos, pode ser um banco digital como o Nubank, pode ser uma empresa de empréstimos, pode ser um e-wallet como o PicPay. No caso do eBanks, eu trabalhava já com pagamentos internacionais, quer dizer, por exemplo, se você, comprar alguma coisinha no AliExpress, o eBanks basicamente o que fazia e o que faz atualmente é possibilitar para uma empresa que não está no Brasil receber pagamentos do Brasil com meios locais. Por exemplo, você queria comprar uma buxinganga no AliExpress, pagar no boleto bancário e receber da China. Então o eBanks o que fazia era cobrar esse boleto bancário, o que faz atualmente também, transformar isso em dólares, comprar dólares no nome da pessoa que pagou esse boleto e tirar esses dólares para a AliExpress na China para que eles enviem o produto para você. E realmente foi uma experiência muito interessante, Unibanks. Eu até lembro com muito carinho essa empresa, porque é uma empresa de um jeito muito moderno, fundada no ano 2010, e teve já um pouco esse estilo, eu acho um meio termo legal entre startup e empresa gigante, porque era uma empresa já mediana de 600, 700 pessoas, na qual você, por um lado, já tem uma estrutura, na qual você não fica igual um doido trabalhando o dia inteiro, mas também ainda tem essa agilidade de startup se precisa desenvolver alguma feature, se precisa
ter alguma customização no momento, na qual você consegue fazer as coisas acontecer rápido. Não é tipo trabalhar num bancão tipo Bradesco, em qualquer modificação que precisar de software vai demorar uns 3, 6 meses. Então foi uma experiência muito legal, principalmente porque entrei na área na época da pandemia e numa época que talvez estava difícil de trabalho para muitas pessoas. Eu tive o privilégio de trabalhar num unicórnio fintech, de estar na área técnica, de ter um salário estável, de trabalhar de home office. Foi uma experiência muito interessante, uma experiência muito enriquecedora enquanto encontrar o jeitinho das coisas, encontrar uma forma de fazer as coisas acontecer, aprender de como que esse jeito dos startupeiros sem queimar a cabeça também. Legal, Ariel. Nossa, mas que genial a história, né? Bacana como você foi buscando um jeito de criar, né, um trabalho legal e foi juntando as suas habilidades de comunicação, né? Interessantíssimo esse projeto de 3D que você contou aí na Argentina sobre o golpe, né, de ditadura e de restabelecer as histórias dessas pessoas, né? Isso é muito legal. E aí eu vou puxar uma perguntinha agora que tem muita gente, né, interessado também nessa questão, e é uma questão mundial, não é uma questão só de Brasil, só de Argentina. As pessoas têm muito medo, né, Ariel, do que a inteligência artificial hoje, todo o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente está vivendo muito avançado nesse campo. Você tem manufatura aditiva, que é a impressão em 3D, você tem a própria inteligência artificial, você tem computação quântica agora, você tem um universo gigante de semicondutores, né? Eu tenho feito um trabalho de entrevistar profissionais cientistas nessas áreas para mapear as ações que o Brasil está desenvolvendo, né? Qual é a sua opinião, Ariel? Puxando um pouquinho aí para a sua área, a gente tem discutido que a inteligência artificial veio para ajudar o ser humano, né? Não veio para tirar trabalho, ela veio para criar outros espaços, outros trabalhos, mas ela não veio tirar. A gente vai ter outros trabalhos, outras habilidades, as pessoas vão ter que acabar estudando, e como você mesmo falou aí, desde o nosso bate-papo, você foi dando um jeitinho, vendo onde tinha ali uma abertura, né? Onde poderia ver possibilidades de encontrar um trabalho. Você genialmente fez isso, né? Você pegou o seu lado de comunicação, juntou com o seu lado de sales aí, de vendas, né? E deu apoio técnico aí, criando algo técnico. Então, exatamente isso. Eu enxergo a inteligência artificial como algo que vem nos ajudar. Eu não acho que é uma ameaça que vai nos deixar numa situação complicada. Eu queria saber da sua opinião aí, como pessoa que trabalha nessa área, e está usando muito as inteligências artificiais aí, todos, né? As diversas formas. Vamos lá, hoje em dia eu uso bastante inteligência artificial no meu dia a dia, faz o lugar às vezes de um estagiário talvez, eu falo, olha, ajeita esse arquivo JSON para mim, ou procura, sei lá, os 3 valores que se repetem nessa tabela de uma base de dados. Para mim, é uma mão na roda inteligência artificial. Faço um trabalho de estagiário, mas que não justificaria um estagiário. E vou dizer 3 coisas de inteligência artificial e de novas tecnologias no geral. Primeiro que nada, você tem que ver, seja o que for, o que te diferencia. No caso de inteligência artificial, eu acho que temos que pensar um pouco na inteligência humana, emocional. A inteligência artificial não tem um jeitinho brasileiro, não tem a coisa de saber quando algo vai estourar e mascarar um pouco o que pode ser uma treta grande. Não sabe como convencer comercialmente alguém que está na dúvida se comprar um projeto ou não. Então tem que ver esse fator humano aí de conseguir te diferenciar da inteligência artificial, numa época, né, que tem muitas pessoas com medo de perder o trabalho. Em certas áreas realmente pode ser que tenha menos mão de obra por causa da inteligência artificial. Seja, sei lá, por exemplo, design gráfico, tem muito pessoal com medo de perder trabalhos como arte finalista e demais por causa de coisas que hoje em dia podem ser automatizadas. Então você sempre tem que pensar o que te diferencia. No meu caso, tem 2 coisas que me diferenciaram ao longo da minha carreira aqui no Brasil, que foram, por um lado, falar 3 idiomas numa cidade que é Jabilatã, uma cidade no qual vai ter o headquarter, ou a matriz para a América Latina, muitas multinacionais, sendo um país, o Brasil, no qual acho que só 5% das pessoas falam inglês e menos pessoas ainda falam espanhol.
ainda tendo todos os vizinhos na América Latina que falam espanhol, né? O Brasil passa um pouco nessa questão que passa também nos Estados Unidos, de por ser um país tão grande, acabar se isolando dentro de si. Então, primeira dica, saiba quais são os seus diferenciais sempre, e saiba explorar eles. Segunda dica seria, entenda a curva de hype de uma tecnologia que falam sempre, que é basicamente, você tem uma curva que assim, sobe uma ladeira gigante, desce e depois se estabiliza. Desce muito, sobe um pouco e estabiliza. Que seria o hype do tal de, nossa, inteligência artificial vai dominar o mundo, vai deixar geral sem trabalho, A curva, né, que acabamos de passar, talvez que seria, olha, isso é uma merda, não funciona, dá respostas idiotas, tá mandando pessoas se suicidar, tal. E é lógico, depois de tanto marketing, de tanta enganação, ficar desiludido com uma tecnologia. E o que eu acho que vamos chegar no final do ano que vem, que vai ser uma estabilização e talvez um crescimento no futuro, que dizer, olha, eu entendo que serve para automatizar certas coisas, que serve para ser meu assistente para X tarefa específica, que eu tenho que dar esse prompt aqui, né, essa instrução bem precisa para que me dê o que eu quero, e essa possibilidade concreta de crescimento aqui, entender qual que é o uso real e aí ver a vantagem real. Acho que isso é muito importante para qualquer nova tecnologia, seja computação quântica, seja inteligência artificial, seja novas tecnologias que possa ter na área, sei lá, de saúde, qualquer coisa, sempre tem que saber que tem uma parte aí de marketing, uma parte de solução e uma parte de encontrar o valor real ao longo do tempo. E a última aí também seria bem importante para a inteligência artificial, que acho que aconteceu, por exemplo, com a internet para todo mundo, aconteceu com as redes sociais e demais, e é que sempre tem uma primeira fase, uma fase embrionária, que é mais anárquica. Quero dizer como anárquica, e hoje em dia não temos muita legislação ao respeito de inteligência artificial, de que pode mandar, que não, o que pode definir, até quando, por exemplo, pode tomar o controle, a condução autônoma de um carro da Tesla, quando se um carro da Tesla bate numa pessoa enquanto está no modo autônomo, vai ser culpável a empresa e o dono do carro. Temos um momento no qual tem muito entusiasmo com uma tecnologia, tem muita coisa acontecendo, muitos caminhos sendo explorados, mas ainda não delimitamos legalmente os limites deles. Normalmente, a agência que acaba sendo a pioneira nesse tipo de legislações, como internet, LGPD, monopólios de empresas de tecnologia como Google e demais, acaba sendo a União Europeia. E aqui mais selo tem como esse tipo de coisas. Então, para a inteligência artificial nesse momento, por exemplo, eu ficaria muito atento ao que acontece na Europa em matéria de legislação, que pode marcar tendência para outras partes do mundo. Então estão essas 3 dicas aí. Por um lado, saiba sempre seu diferencial para qualquer tecnologia nova, para qualquer desafio no mercado. Saiba se tem um nicho no qual seu diferencial pode ser valorado. Por exemplo, Fintech, Latam, com matriz em São Paulo, Cidade do México, que precisa de alguém que seja meio técnico, meio comercial, que fale 3 idiomas. Dando um exemplo concreto do meu caso. Saiba também a curva do hype e saiba quais legislações podem vir quando que o momento anárquico e o momento definido na lei de uma nova tecnologia. Perfeito, Ariel. Não, genial. Excelente a sua resposta, porque é o que eu tenho escutado de alguns cientistas da área que a gente está trabalhando também, entrevistando. A legislação é um ponto importante. E essa curva hype também, de subida, estabilização, né? Perfeito, genial. E aí, vou mudar um pouquinho agora para que as pessoas também conheçam um pouco de você. Se você teve alguma grande diferença cultural, Ariel, quando você se mudou aqui para São Paulo, você notou alguma grande diferença cultural entre a Argentina e o Brasil, ou foi tranquilo? Eu sei que você fala os idiomas, isso ajudou muito, sem dúvida nenhuma, né? Isso é um grande, abre muita porta falar idiomas, sem dúvida. Mas você identificou, percebeu alguma grande diferença cultural quando você chegou aqui? Olha, eu vou falar a primeira grande diferença cultural do Brasil para a Argentina, que acho que isso vão sentir todos os riopratenses, né? As pessoas que somos aí, seja do lado do Uruguai ou da Argentina, do jeito, da cultura do Rio da Prata, que nós, entre os homens, saudamos informalmente com um beijo na bochecha. Primeira vez que minha companheira me apresentou um amigo brasileiro, eu fui saudar, oi, como vai? E o pessoal, ui, epa. Tipo, só ficou meio como chocado, né?
chocar o brasileiro, né? Os códigos da rua podem ser muito parecidos, mas tem pequenas diferenças culturais que são muito diferentes. Outra chave também que muito importante para qualquer pessoa da América Latina que viaja para o Brasil. No Brasil, o pessoal da América Latina não sabe o que é de má educação e limpar a nariz na mesa, que é a coisa mais natural do mundo e tem pelo menos na Argentina, do que eu sei. E para o brasileiro é um nojo. Não sabem do padrão de higiene que tem o brasileiro, que vem da cultura indígena, que vem do higienismo, é demais. Então, duas bobagens que você pensa assim, somos todos latinos, gostamos de futebol, de carne, de festa, de ser espontâneos, mas tem coisas que parecem detalhes, podem fazer uma baita diferença em como você se dá ou a primeira impressão que você causa para uma pessoa. Que legal, sim. Eu entendo. Nossa, interessante, Ariel. Pequenas coisas, né, que significam, como você falou, você percebeu como choque, né? Baita choque. Entendi. Tem uma coisa importante aí, falando também do Brasil para a América Latina, seria que é muito mais fácil para um brasileiro entender espanhol e para um hispano-falante entender português. Por quê? Porque o português tem muitos mais fonemas. Eu venho da Argentina, que é um dos países de habla hispana com o espanhol mais simplificado. Temos o que chamamos de cheísmo, de falar a LL, a SH e a Y todo como um che, o que num espanhol mais correto, pode ser assim, seria yo te llevo al shopping. Na Argentina seria yo te llevo al shopping. Então, quando uma pronúncia muito simplificada do espanhol e sendo que o português tem uma pronúncia mais complexa que o do espanhol, em fonemas, tendo as cordas vogais já desenvolvidas, eu cheguei aqui e não sabia a diferença entre B e V. Eu falava me voy de vacaciones. Então, coisas básicas como essa, ou a diferença de acentos, não tem um acento diferente no espanhol, não tem um avó. Coisas que parecem muito parecidas, podem ter umas diferenças grandes também ao momento da pronúncia, que faz muito mais difícil para alguém de habla hispana aprender português, que é o inverso. Interessante. Não, você tem totalmente razão. São detalhes que você vendo de fora, né, sobre o hábito de limpar o nariz, por exemplo, na mesa, né, a coisa de dar beijo em homens, é verdade. Isso causa, embora somos todos latino-americanos, tem essas diferenças e você tem toda a razão. O português é uma língua bem complexa, né, com muitos fonemas, e para aprender mesmo do espanhol para o português não é tarefa fácil, Ariel. Você fez muito bem, você conseguiu, mas é algo difícil sim, não é fácil. O português é uma língua, como você morou em Minas Gerais também, que tem uma série de tons, né, diferentes até do português falado aqui, o português falado lá, tem coisinhas diferentes mesmo, né, Ariel? Bastante diferença. Muita diferença. Muitos detalhes. O mineiro falando é diferente do gaúcho daqui, né? Enfim, do paulistano tem diferente, do carioca, cada um tem o seu acento, né? O seu sotaque, então, sem dúvida nenhuma, isso são diferenças. E uma outra perguntinha aqui. Como que você construiu relacionamentos aqui? Sim que você tem sua esposa aqui, isso daí já ajuda bastante, mas como você foi construindo amizades, um senso de comunidade ao viver aqui em São Paulo? Você percebeu essas diferenças, né? Sem dúvida. E aí, como que você foi superando esses desafios, Ariel? Como você foi construindo relacionamentos com amigos e tentando trazer para o teu universo algo mais como uma comunidade mesmo, né? Vamos lá. Talvez pro padrão de estrangeiro no Brasil, eu sou um pouco fora da curva, que não costumo ter amigos argentinos ou de montar minha comunidade de expats, como dizemos agora, no Brasil. Tem muitas pessoas que chegam aqui e eu entendo muito no que faz sentido por uma questão de apoio moral, de matar saudades demais, de montar sua comunidade de compatriotas no exterior. Eu falei um pouco com argentinos quando eu morava em Belo Horizonte, nos primeiros 10 meses no Brasil, mas hoje em dia não tenho amigos argentinos no Brasil. Eu fui conhecendo mais amigos ou pela minha esposa, ou por onde morava. Por exemplo, eu morei numa vila na Barra Funda, que eram 16 casas que todo mundo se conhecia, e era todo mundo mais ou menos da mesma bolha social, então acabei fazendo muitos amigos por moradia, fiz amigos pelo trabalho também, nas empresas que eu fui compartilhando o dia a dia
Você acaba gerando uma amizade pela convivência, né? E acho que foi isso. Depois, uma coisa que eu gosto muito do Brasil é a facilidade de fazer amizade. Como é muito normal que um amigo te apresente outro amigo dele que vira seu amigo também. Que não é tão normal na Argentina. Na Argentina você constrói vínculos de amizade na escola, na universidade, no trabalho, talvez em algum esporte chega. Não tem essa questão brasileira que aplica para São Paulo também de você chegou na festa, deixa eu te apresentar todos os meus amigos, fica trocando uma ideia e sei lá, final de semana que vem você tá saindo com um amigo do amigo. Eu acho isso muito, muito interessante do Brasil. Às vezes as amizades são um pouco mais superficiais, é só encontrar para um rolê e não para falar da vida, das coisas íntimas de um, mas realmente tem uma abertura maior para fazer amizade no Brasil. É uma coisa que eu amo do jeitinho brasileiro, da abertura, a alegria, a facilidade de se relacionar entre pessoas. Muito legal, Ariel. Não tem razão. Esse lado da amizade, né? E da facilidade de fazer amigos é bem destacado no Brasil, tem toda a razão. A gente conversa com pessoas de outras nacionalidades e você levantou aí uma questão, um ponto que eu tenho escutado muito, sim, de outros compatriotas, de outras nacionalidades, sim. Muito bem. Que conselho você daria, que você tem muita coisa legal para compartilhar, Ariel, para alguém que quer sair do seu próprio país, pode ser da Argentina, de algum país da América Latina, enfim, quer sair do país e ir para um outro, pode ser para o Brasil, para a Europa. Você tem algum conselho para alguém que queira fazer essa trajetória, que você fez também, claro, mas você tem algum conselho prático aqui para dar para quem está com vontade de sair do seu país e viver em outro? Tenho vários conselhos, antes que nada vou comentar um pouco o meu contexto, que é privilegiado. Sou um homem branco, heterossexual, tipo, não tenho... É difícil ser discriminado, pelo menos no Brasil, nunca me senti mal aceito. Eu vim já com minha companheira, sendo local, morando aqui, com uma fonte de trabalho já fixa. Eu venho de um contexto socioeconômico no qual nunca faltou nada para mim e mudei para o Brasil com uma reserva para poder ficar até um ano, se quiser. Então, eu posso dizer que mudei para aqui, ainda que sem saber português, sem ter um trabalho aqui. Mudei com todo um contexto muito seguro para me mudar, para testar, e que eu sabia que se der errado, eu podia voltar para a Argentina, para Buenos Aires quando quiser. Então, baseado nisso, o que eu posso dizer é, primeiro que nada, se você for mudar, tem que vir ou com uma reserva para um ano. Estamos falando não de um salário mínimo, de 2, 3 salários mínimos por mês para um ano. Se tiver contatos que puderem te indicar que coisas, seja trabalho, bicos, lugar onde morar, sempre importante. Se você tiver um local e tiver uma comunidade para te apoiar, faz uma baita diferença. Quando você vai mudar para um lugar e muda pensando em trabalhar, em ter um trabalho fixo, ser um CLT da vida, você tem que saber muito bem quais coisas tem no seu arsenal de habilidades de trabalho, profissionais demais, e pode ser um diferencial no país para o qual você for mudar. Talvez, sei lá, você é latino e está mudando para a Irlanda, no qual tem uma matriz de uma empresa que quer expandir da América do Norte para a América do Sul. Então você tem um diferencial de ter o know-how, de ter as costumes de lá, de ter o idioma. Tem que saber muito bem também como consegue se encaixar, como consegue usar ao seu favor suas diferenças nesse novo país. Perfeito, não, tem toda a razão, sim, muito interessante. E por fim, Ariel, que legal escutar a sua história. Eu tenho a impressão que está ajudando muita gente, né? Que tem vontade de trabalhar na área de tecnologia, né? E escutando seus conselhos, sua experiência vai ajudar muito, né? E você gostaria de deixar uma mensagem para todos os latino-americanos que estão te escutando agora? Uma mensagem sua aí de experiência, de boa nova, de positividade para quem está querendo dar esse passo, né, de sair do próprio país? Nos deixe uma mensagem, Ariel. Olha, deixa uma mensagem de esperança aí. Eu sou argentino, tenho 31 anos. Meus avós são pessoas que, com sorte, finalizaram o ensino básico, que passaram fome. Meus pais foram pessoas que já fizeram ensino médio, alguma tecnicatura. E a geração minha, da minha irmã, é a primeira geração universitária da família. Primeiro, comentar que ainda temos adversidades na América Latina, sempre há esperança, sempre pode
pode ter um progresso aí. Comentar também que se você tem uma possibilidade de se jogar, quer se jogar no mundo, se jogue. Se tem aí o apoio da sua família, das suas pessoas queridas, se você está entediado e vê que tem uma possibilidade e tem um lugar seguro para voltar, acho que vale a pena testar. Para mim, passei muito perrengue. Eu estive quase um ano torrando grana, eu estive fazendo bicos, eu tive a realidade mais, vamos dizer, mais o dia a dia do brasileiro, e eu estou numa posição privilegiada. Eu acho que tem muito a ver com como você se posiciona, com o contexto que tem, com como você sabe se relacionar e se adaptar ao ambiente, porque tem pessoas que talvez mudam, não vão de cara com o país e ficam passando mal. Explore, simplesmente, se tem uma possibilidade, vai lá, conhece e saiba que pode dar certo como pode dar errado. Mas se tiver vontade, não fique com vontade, se tem uma possibilidade. Legal, Ariel. Muito importante escutar isso, né? Você passou também por dificuldades, né? Um ano, como você falou, fazendo esses trabalhos que não, né? Bicos, enfim. Mas você veja que legal a sua história, né? Você conseguiu construir uma trajetória profissional aí, uma experiência profissional super valorizada, né? No mercado, que é a habilidade de comunicação, de vendas, junto com a tecnologia hoje, né? E você passou por essas dificuldades iniciais, mas você venceu. Foi isso aí, né? Persistiu, venceu, claro que veio com rede, né? Você teve um apoio da sua esposa, tudo mais, mas você também encontrou a oportunidade, né? Você viu a porta aberta e você, como você falou, você se jogou, né? Então isso é importante. Dificuldades todos vamos passar, mas é a ideia de permanecer, enxergar aquele caminho de forma positiva, né? E trabalhar para isso, né? E você fez todo esse trabalho e você venceu. É uma história super legal aí de compartilhar e quem está nos ouvindo se inspirar na sua história de sucesso, né? É isso aí. Muito bem. Estamos muito felizes, Ariel, de você ter compartilhado conosco a nossa história, de ter se juntado com a sua história, né? Compartilhado conosco a sua história, de ter se juntado conosco hoje, de ter tirado um tempinho aí da sua rotina para compartilhar sua experiência, conhecimento e vivências aqui com a nossa comunidade, né? Latino-americana. E aí, se alguém quiser entrar em contato com você para saber mais sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho, de repente quer conversar um pouco com você, onde a gente pode te encontrar, Ariel? Você tem algum site, algum Instagram, alguma rede social que você possa compartilhar? Ou se quiser um e-mail, quem quiser saber mais sobre você, seu trabalho, quiser conversar, quiser criar amizade, criar redes, como que a gente pode te encontrar? Bora lá, tô sempre aberto para passar dicas para uma pessoa que queira mudar de país aqui na América Latina, para pessoas que queiram explorar possibilidades na área de TI, que agora não está tão fácil como na época da bolha, as startups, uns 2 anos atrás. Vocês podem me procurar no LinkedIn como Ariel Moyano, com Y, M-O-Y-A-N-O. Eu apareço, tô com uma foto de perfil que tem um fundo laranja, mas se colocar Ariel Moyano de Una, que é o nome da empresa que eu trabalho atualmente, aparece o LinkedIn na hora no Google. Fiquem à vontade de me adicionar, de trocar uma ideia, de convidar para uma cerveja aqui em São Paulo. Eu sou sempre uma pessoa bastante aberta que gosta de bater um papo. Exatamente, é isso aí, Ariel. E pessoas como você, que é importante estar na nossa rede, na nossa plataforma digital da Somos, né? Que é essa plataforma que integra latinos americanos no mundo todo. Então, pessoas como você, é super importante a gente ter na nossa plataforma, na nossa rede. E aproveito aqui para perguntar para quem nos escuta, o que achou do tema de hoje. A gente ouviu uma história super legal de sucesso aí de tecnologia, mídia junto com tecnologia, né? A história do Ariel, uma história de sucesso que passou por dificuldades, mas conseguiu encontrar um mercado super promissor, super próspero aqui em São Paulo. Então, quem nos escuta, compartilhe as ideias, o que vocês estão achando, podem sugerir outros temas que queiram escutar. A gente tem a hashtag #BlaBlaBlatinosChat e temos as nossas redes sociais aqui também, que é o Facebook, @somos, tem o Instagram, que é @somos.latin. XS, né, o Latin XS, Latinx, e temos nosso YouTube também, o @SomosLatinos, todo junto, 2024, e tem a nossa plataforma
é o www.somoslatinos.co. E nessa plataforma as pessoas entram, se conectam. Nós temos um blog também com temas diversos que são de interesse aí da comunidade latino-americana, né? Então, é isso aí. Hoje conhecemos a história fascinante e incrível do Ariel, e essa é a missão do nosso podcast Blá Blá Latinos. Manter a nossa comunidade latina informada, conectada, integrada, fazendo amigos, quem quiser encontrar trabalhos, dicas, oferecer seus serviços, né? Histórias de pessoas que se tornaram empreendedores, quem queira obter apoio para querer realizar algum trabalho, querer ter alguma ideia e realizar seus sonhos também. Estamos aqui juntos, fazendo com que todos se sintam em casa, mesmo vivendo fora de seus territórios de origem, né? Então, junte-se a nós de novo, no nosso balão de ar quente, que é o logotipo da plataforma Somos, e estamos aqui para ajudar vocês. E inscreva-se, não se esqueçam de inscrever no nosso podcast, o Somos Podcast, Blá Blá Latinos. Estamos no YouTube, na Apple Podcast, quem quiser acessar via Apple Podcast, e no Spotify também. Então, obrigado a todos aqui por estarem conosco e fazerem parte do podcast Blá Blá Latinos. Nos vemos em breve. Muito obrigada, Ariel, pela sua importante contribuição aqui e experiência. Para ser parte em nós.